já foram 3 iniciativas de formação desse Board of Peace, né? Seria um conselho da paz, alguma coisa nesse sentido, em que o presidente Trump reuniu ontem vários chefes de estados, vários representantes de países, para lançar realmente aquele programa que será feito na faixa de Gaza. E eu queria mostrar para vocês como o Brasil sofre com essa decisão de descondenar Lula, de recolocá-lo de novo no pleito, como sofre de ter passado por uma eleição em 2022 com uma condução completamente injusta, manipulada e que desagou num retorno da quadrilha ao local do crime na área de corrupção, é verdade. Desagou até numa política interna do Ministério da Justiça claudicante, em que a gente viu ali um rodízio entre Flávio Dino e Lewandowski. Quando a gente compara isso com quem foi o ministro da Justiça do presidente Bolsonaro durante aquele período e que está preso hoje, quando a gente lembra do Anderson Torres, essa comparação chega a ser incômoda, né, de nós vermos como comparar Anderson Torres com Flávio Dino e Lewandowski nesse momento em que a gente está vendo toda essa questão da corrupção emergindo. Mas, quando a gente olha a política do país, não somente de segurança pública, não somente do retorno de corrupção e não somente a crise econômica, mas a falta de visão estratégica, isso reflete nas Forças Armadas, isso reflete na educação, na ciência, tecnologia, e reflete em tudo. É como se nós tivéssemos perdido mais 10 anos por causa dessa insensatez. E eu vou dar esse exemplo porque essa reunião que foi feita aqui nos Estados Unidos nos trouxe uma série de informações que são um contraponto desse discurso ridículo que o Lula fez, e eu queria trazer de novo para que a gente ouvisse, e aí eu vou trazer para vocês os dados que foram divulgados ontem nessa reunião. Vamos ouvir o que o Lula falou sobre essa iniciativa dos Estados Unidos ali para a faixa de Gaza, por favor. Vai lá, Edson, por gentileza. Vocês viram a fotografia do que eles vão tentar fazer em casa? Um resort. Ou seja, derrubaram, mataram mais de 70 mil pessoas para dizer: nós vamos agora recuperar Gaza e fazer hotel de luxo. E o povo que morreu? E as pessoas pobres que estão lá? Vão morar onde? Aqui no Brasil, mesmo quando a direita é intolerante, ela desapropria, ela paga. Lá não, lá eles mataram. E ao invés de recuperar a casa, poderia chamar o Brasil: ô Lula, vem aqui, ensina a gente como é que constrói casa para pobre. Nós iríamos fazer o Minha Casa Minha Vida e colocar o povo pobre para morar decentemente, como a gente coloca aqui no Brasil com o programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, companheiro do Movimento Sem Terra, se prepare, porque nós estamos vivendo um momento delicado. Coronel. Bom, eu sei que, primeiro, claro, 1000 perdões, desde a você, Pitoli, a nossa audiência, e a Daia, principalmente, que não aguenta ouvir a voz do Lula, que o pessoal fica com até um desconforto. Tem gente até que quer mudar da estação quando ouve, mas eu vou explicar por que foi importante. Essa fala é uma fala de alguém não somente tentando sensibilizar a militância, mas é também uma fala que externa um preconceito e, mais do que isso, um alinhamento ideológico que faz com que não se enxergue o que está acontecendo na faixa de Gaza nesse momento. Eu vou trazer para vocês alguns dados que são importantes de serem entendidos. Estavam presentes ali muitos países, representação de dezenas de países que, primeiro, ali em Davos foram desafiados, houve uma primeira reunião, já havia uma iniciativa no Conselho de Segurança da ONU e depois na própria Nações Unidas, e essa iniciativa é uma proposta que o presidente Trump vem trazendo e que vem dando certo, porque já houve 8 conflitos mundiais que foram solucionados ou pelo menos equacionados, e guerras, inclusive guerras de décadas, que foram terminadas com acordos. E é importante lembrar que na introdução desse evento aqui nos Estados Unidos ontem, o presidente fez questão de pedir que se levantassem os representantes de países que, graças à mediação dessa política externa nova,
em que ele utiliza a expressão econômica e a expressão militar juntos para promover acordos de paz. Ele resolveu problemas, por exemplo, entre o Egito e a Etiópia, do Azerbaijão com a Armênia, ele deu vários, Paquistão com Índia, vários, Camboja, cada um desses exemplos, os representantes estavam lá e testificaram que, de fato, quando ele entrou com a expressão econômica e disse, olha, ou vocês se acertam ou eu vou colocar tarifa em vocês, vocês vão perder a janela de oportunidade que nós estamos fazendo desse redesenho da política externa dos Estados Unidos. E ele conseguiu vários desses acordos. Mas a faixa de Gaza em especial que o Lula propõe, que o Trump o convide para colocar o Minha Casa Minha Vida lá na faixa de Gaza, é de uma... É tão ridícula essa fala, e eu vou trazer para vocês o que está acontecendo real agora, nesse momento. Veja que foi estabelecida uma força de paz, eles chamaram de ISF, que seria uma força internacional de estabilização, muito parecida com a nossa experiência brasileira lá no Haiti, que estávamos na MINUSTAH, que era uma força também de estabilização. Mas o interessante é que o Force Commander, o comandante dessa força de estabilização, será um general americano. Essa força de estabilização contará com aproximadamente 20 mil homens. Mas de que países? Embora o Force Commander seja dos Estados Unidos, quem será o Deputy Force Commander, ou seja, o subcomandante? Será um oficial general da Indonésia. E foi escolhida a Indonésia por ser um país gigantesco em termos numéricos, é o país com a maior população que existe muçulmana. E quem serão os países que já concordaram em mandar tropas? Já tem 5 países que já se prontificaram e estão disponibilizando mandar tropas para esse momento de estabilização ali na faixa de Gaza. Indonésia, Marrocos, Cazaquistão, Kosovo e Albânia. Qual é a característica desses países que já colocaram tropas à disposição dessa força de estabilização? São todos países que têm o islamismo como religião predominante, ou seja, são países que têm identidade, conhecem o problema, sabem o que está acontecendo e não terão a dificuldade até cultural. Vários desses países falam o árabe, vários desses países têm a sensibilidade de entender o que precisa ser feito ali para desescalar a crise. Mais do que isso, haverá uma força, como nós fizemos no Haiti, da mesma forma que nós treinamos as forças policiais, fizemos academia de polícia, treinamos e equipamos com uniformes, com equipamento e com doutrina os haitianos. Esse trabalho foi feito pela MINUSTAH. Agora, da mesma forma, existem 2 países que já se prontificaram a treinar as forças policiais e já existem 2.000 homens que, na primeira semana, já se voluntariaram para integrar as forças policiais, que são moradores residentes ali da faixa de Gaza. Então, você veja que quais são esses 2 países? Egito e Jordânia. E por que é importante? Porque o Egito faz fronteira justamente ali na área mais sensível da faixa de Gaza e a Jordânia faz fronteira com a autoridade palestina na área da Cisjordânia. Então nós temos agora o povo palestino sendo treinado e para constituir forças policiais que vão substituir paulatinamente, como aconteceu no Haiti, quando nós estávamos lá, no início as patrulhas eram feitas somente por forças militares, nas áreas mais complexas, mais conflagradas. O general Heleno, que está preso, foi aquele responsável por iniciar todo esse trabalho numa época que não tinha nada disso, não tinha força policial, era só a força militar. Depois começamos a treinar os policiais haitianos e depois as patrulhas eram feitas em conjunto. Eu já peguei essa fase. As patrulhas eram feitas com viaturas militares, tropa militar e forças e tropas policiais. As abordagens eram feitas pelos policiais da Força de Estabilização, policiais de várias partes do mundo, com os policiais haitianos. E quando eu saí do Haiti, ali em 2009... As patrulhas já eram feitas quase que exclusivamente por forças policiais haitianas e nas patrulhas noturnas nós tínhamos a força conjunta, aí sim com tropas da MINUSTAH e forças policiais do Haiti. Esse será o processo que está sendo desenhado
para a faixa de Gaza. E ao contrário do que o Lula falou, que vai ser, ele nem sabe pronunciar direito ali os hotéis de luxo, de resorts que acontecerão ali, mas na verdade eu vi o planejamento sensacional para a primeira parte será na parte de Rafah, que é justamente na fronteira ali com o Egito. Depois eles têm o projeto de 3 cidades. Cada um desses complexos de cidade que será em Rafah, em Khan Yunis e na própria cidade de Gaza, serão 3 complexos com centenas de milhares de unidades residenciais. Haverá tanto a parte de infraestrutura que está sendo desenhada com área residencial, área industrial separada, parte turística, obviamente, mais na orla, unidades hospitalares de saúde, escolas, áreas de lazer, parques, todo o planejamento, tudo muito bem organizado, será executado por empresas que estarão com empreiteiras com capital de países diversos da Europa, Estados Unidos, inclusive o representante da Inglaterra falou sobre essa questão, mas muito importante é que serão utilizadas mão de obra local. Serão mais de 500 mil empregos gerados só nessa primeira fase de remoção de escombros e de reconstrução. Cada uma dessas unidades planejadas, eu vi o projeto, é uma coisa assim de outro mundo. E o desafio que o presidente Trump foi somente um e que mexeu nos brios dos povos árabes. Se vocês conseguiram construir aquele local para onde o Alexandre de Moraes foi passar férias, tão bonito, tão lindo ali no Golfo Pérsico, se vocês conseguiram construir toda aquela exuberância que existe no Golfo Pérsico, que traz Fórmula 1, Copa do Mundo e traz turistas do mundo inteiro, será que vocês não conseguem fazer o mesmo na faixa de Gaza, ali no Mediterrâneo, na cara do gol da Europa, dos turistas europeus? Esse desafio foi aceito e agora eles estão nessa reconstrução. E eu faço questão de terminar esse comentário dizendo o seguinte: vejam a situação do Brasil hoje, quando nós temos um presidente que faz esse nível de comentário no momento tão sério em que países estão querendo resolver algo que se arrasta desde a decretação em 1948, quando um brasileiro esteve ali, Oswaldo Aranha, que viabilizou a formação do Estado de Israel. E que situação nós temos hoje, em que o nosso presidente é uma persona não grata em Israel. Nós nunca tivemos um presidente da República que não pode sequer entrar em Israel porque é tido como um inimigo nacional. Essa é a situação do Brasil hoje, Pittori.